Atual epicentro da pandemia de Covid-19 no mundo, o Brasil passa por mudanças importantes na contagem de dados sobre a doença, numa tentativa do governo de amenizar as cifras sobre óbitos. Essa espécie de maquiagem começou a tomar forma na semana passada, quando o Ministério da Saúde divulgou os números tardiamente, após a edição dos principais telejornais noturnos ir ao ar. Dessa forma, impediu que fossem divulgados ao vivo pelos âncoras. Além disso, uma nova metodologia entrou em vigor, com exibição de casos e mortes por data de ocorrência. Anteriormente, os números mostrados continham as mortes registradas no mesmo dia e as mortes confirmadas naquela data, mas que ocorreram anteriormente e estavam sob investigação. O sistema auxiliará a ter um panorama mais realista do que ocorre em nível nacional, conforme o Palácio do Planalto. Contudo, o momento traz uma discussão sobre transparência de dados, e esse é o tema do Direto ao Ponto nesta segunda-feira, 8 de junho de 2020. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Depois de atrasar a divulgação dos dados na semana passada, na última sexta-feira, o Ministério da Saúde anunciou que recontaria os números de mortos no Brasil vítimas de Covid-19. Segundo Carlos Wizard, empresário que seria nomeado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta, os indicadores usados até então seriam fantasiosos ou manipulados. Ele afirmou que o valor seria inflado, apesar de pesquisas já terem demonstrado e do próprio Ministério ter admitido em gestões anteriores que há subnotificações nos casos. Abre aspas. Tinha muita gente morrendo por outras causas e os gestores públicos, puramente por interesse de ter um orçamento maior nos seus municípios, nos seus estados, colocavam todo mundo como Covid. Estamos revendo esses óbitos, fecha aspas. Essas foram as palavras de Carlos Wizard. Essa alteração foi defendida pelo presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia. Mas é para pegar o dado mais consolidado e tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente 2/3 dos mortos eram de dias anteriores, mais variado possível. Tem que divulgar o do dia. O resto consolida para trás. Na noite de domingo, após manifestações de repúdio, o Wizard anunciou saída da pasta, antes mesmo de assumir, e se desculpou pelas falas. Abre aspas. Peço desculpas por qualquer ato ou declaração de minha autoria que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas de Covid-19 ou profissionais da saúde que assumiram a nobre missão de salvar vidas. Fecha aspas. O novo método de contagem tem como referência uma sugestão feita pelo empresário Luciano Hang, investigado pela Polícia Federal no inquérito das fake news. Ele deu a sugestão em um vídeo encaminhado a técnicos do Ministério da Saúde em um grupo de WhatsApp. Acabei de falar com Osmar Terra, ex-ministro, médico e deputado, sobre a notícia de ontem. Fiquei apavorado. O Brasil tem 1.473 mortes. Disse, Osmar, o que está acontecendo? Disse, Luciano, não condiz com a realidade. São mortes que aconteceram até 45 dias atrás, que estão colocando como se fosse ontem, e não é a verdade. Vale notar, entretanto, que o Ministério da Saúde, assim como veículos de comunicação, sempre pontuaram que eram óbitos registrados no dia. Isso significa que o número contava as mortes cujo laudo para Covid-19 estava em investigação e saíram naquela data. As informações passadas por Hang são, portanto, inverídicas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, traçou críticas à medida e disse que a manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, tenta-se ocultar os números da Covid-19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. #censura não, #ditadura nunca mais. Fecha aspas. Na noite de domingo, o Ministério da Saúde divulgou números contraditórios sobre a doença. Às 20 horas e 37 minutos, as informações oficiais da pasta eram de 1.382 novos óbitos em 24 horas e 12.581 novos casos infectados no mesmo período. Entretanto, pouco mais de uma hora depois, às 21h50, a plataforma oficial trazia dados diferentes. De acordo com o site, foram registrados 525 novos óbitos e 18.912 novos casos, de sábado para domingo.
Em meio a essa confusão, a Organização Mundial da Saúde pediu transparência ao Brasil na divulgação de dados sobre a Covid-19. A entidade espera uma rápida solução para essa confusão no país e ressaltou que a clareza no processo é ainda mais importante para os cidadãos. Então, para debater a transparência nesse cenário, eu conversei com o professor da Faculdade de Comunicação da PUC, Tércio Sacol. Professor, a informação clara e transparente ela deve ser sempre de domínio público, ainda mais em uma situação de calamidade como a atual que a gente vive. Nesse sentido, que análise tu fazes dessas mudanças promovidas pelo governo na divulgação de dados relativos à Covid-19? Eu acho muito grave, eu acho muito complicado. Primeiro, é importante deixar muito claro que às vezes as pessoas acreditam que o governo tem essa opção ou não. Quando transparência é uma máxima de qualquer regime democrático do século XXI. Então, é um pressuposto da gestão pública, sobretudo o período que a gente está vivendo agora, a transparência. Eu nem estou falando só das questões de saúde, todo tipo de transparência. Para esses acessos, para a publicização das informações, que foram criados dispositivos como a própria Lei de Acesso à Informação recente, que permitiu que o usuário final, o cidadão, tenha acesso ao trâmite das informações, como funciona, valores envolvidos. Então, para mim é muito grave quando o governo resolve mudar esse tipo de métrica, esse tipo de visualização, por uma série de aspectos. Primeiro, porque a sociedade tem o direito de acessar essas informações, porque, de certa forma, o governo eleito está a serviço dessa mesma sociedade. Segundo, porque isso não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Então, não pode um governo achar que ele vai mudar as métricas porque é um direito dele revelar os números à sua revelia. E tanto não é que os governos do mundo inteiro estão fazendo essa transparência. E quando a gente vai encontrar opacidade nos dados da Covid, sejam por parte de investimento, sejam por parte de testes de adoecimento, a gente pega países como o Irã, por exemplo, que a gente não tem certezas, como a China, que a gente não tem certezas, e aí a gente se depara com o Brasil, que até outra hora a gente tinha uma ideia de que a gente tinha instituições mais ou menos sólidas que deixariam a gente controlar isso. Eu acho que sim, os jornalistas podem fazer esse trabalho, a Secretaria pode fazer esse trabalho, mas, de novo, para mim o grande problema do Ministério da Saúde não centralizar é que, mais uma vez, reforça de que a ideia de um ministério que centralize ações, não só de políticas públicas, mas de gestão, ela está cada vez mais inexistindo, não só pela troca de ministros, pela troca dos secretários por cargos políticos e não técnicos, mas agora com essa ideia estapafúrdia de que devemos divulgar um novo sistema onde se privilegia as mortes acontecidas no dia, quando na realidade não tem como avaliar a evidência da pandemia sem saber os dados de anteriormente, não tem como traçar um planejamento para isso, né? Sem dúvidas, eu acho que é um pouco preocupante essa questão que tu mencionaste, que há um certo paradoxo, né? Porque de um lado a gente tinha aliados do governo, como o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro, o ministro da Educação, criticando a China por falta de transparência nos dados, e agora o governo faz o mesmo. E tem, para mim, isso, além desse paradoxo, tem uma questão toda de o governo constantemente vender que, à luz das políticas internacionais, nós estamos fazendo o certo e que estamos alinhados. E volta e meia, quando os apoiadores do governo tentam, nas suas manifestações, formalizar as mortes por milhão, todos os dados, inclusive dados que, porventura, o governo queira que sejam favoráveis a ele, precisam ter transparência, precisam ter uma metodologia clara. E isso é uma coisa que talvez não tenha ficado evidente ainda, porque a pandemia está transcorrendo. Mas não há dúvidas, e já tem uma série de impactos de ordem ambiental, social, de política externa, na imagem do Brasil no exterior. Porque toda vez que essa transparência ela se esvai, toda vez que essa transparência ela diminui, ela fica rarefeita, não é só o cidadão que tem menos acesso, não são só as instituições que ficam fragilizadas. É a reputação. Tu começa a imaginar uma empresa que quer fazer um investimento aqui, ou um turista que pensou em viajar aqui, não agora, com certeza, mas para o ano que vem ou para o outro.
quais as certezas, né? Então, não é só a notícia de que eu vou colocar os dados da maneira que eu quiser. Tem uma série de aspectos, e como eu te falei, por mais esforço que as secretarias façam, tem que haver um esforço de centralização por parte do Ministério, não apenas para catalogar, mas para tornar uma metodologia segura. E aí entra um outro problema, Eric, que eu acho que as secretarias tomaram a dianteira disso, não por competência dos estados, mas por absoluta ineficácia do próprio Ministério da Saúde. A gente deveria ter uma maneira de consolidar esses dados por tipo de testagem que está sendo feita, por internação, se esses dados estão chegando dos cartórios, estão chegando das secretarias da saúde, como que estão sendo articulados entre si. E a minha sensação é que, na realidade, quando os dados chegam ao Ministério da Saúde, e não é a minha sensação, é o relato do próprio Ministério da Saúde, eles basicamente são compilados. O Ministério não tem nenhum controle sobre o que os estados estão colocando e, por sua vez, alguns estados, acho que não é o caso do Rio Grande do Sul, não têm controle sobre o que as secretarias de município estão enviando também. Então, de certa forma, a gente, mesmo com estatística, a gente está caminhando um pouco no escuro, porque a gente testa pouco e o que a gente testa a gente não tem pleno rastreamento de como está sendo feito. Sem dúvidas. E além disso, eu acho que é preocupante que nas redes sociais, no lugar do boletim completo com mortos e casos, o Ministério passou a replicar publicações, de certa forma, otimistas da SECOM, que já vinha divulgando desde o final de abril um chamado Placar da Vida, que inclui só números de infectados recuperados em recuperação, sem mencionar o número de mortos em decorrência da Covid-19. Como tu analisas essa estratégia de comunicação digital do governo de tentar virar a narrativa em relação à doença? Para mim, Eric, o governo tem errado nessa e em outras propostas que tem feito justamente de se suportar na retórica. O presidente Jair Bolsonaro, ele precisa compreender que, ainda que ele tenha uma base de apoio que não é insignificante, ele governa para o país inteiro. Então, quando a SECOM trouxe esse dado, ela ignora vários aspectos. Um dos aspectos é esse, que é uma subnotificação gigantesca. O Brasil, entre os países de maior população do mundo, é o país que com certeza testa menos. Além disso, como eu te falei, existe um dano fortíssimo à reputação, à imagem internacional que o país está passando, mas nem é só isso. É ignorar que, se a gente quer comemorar o número de recuperados, a gente só vai fazer isso na lógica de um número maior de infectados, que é uma coisa que é absolutamente indesejada para um país que quer que a pandemia passe logo, né? E de novo, o presidente tem sido assertivo ao dizer que não dá para evitar, que 70% das pessoas vão pegar. Se essa ideia de 70% da população for atingida, o Brasil vai ter um colapso muito grande. E eu não estou falando só de um momento, de uma forma imediata. O sistema público não tem como comportar quantas pessoas não estão sendo diagnosticadas com inúmeras doenças, porque estão deixando de fazer consultas eletivas, deixando de se internar em hospitais, estão tendo receios de procurar médicos para recomendar medicamentos adequados. Então, essa pandemia ela não afeta só os dados e a maneira como a gente está gerenciando a Covid, impacta todo o sistema de saúde. Então, quando a SECOM vai lá e divulga, nós temos mais recuperados, veja quantos centenas de milhares de recuperados o Brasil tem. Isso não é bom. É óbvio que é bom que as pessoas recuperem, mas se nós temos centenas de milhares de recuperados, nós temos centenas de milhares de infectados. E essas pessoas, em grande escala, estão transmitindo o vírus não só para pessoas jovens, para crianças, para adolescentes, que são menos propensas a desenvolver a letalidade da doença, mas principalmente para as pessoas que já têm doenças como hipertensão, diabetes, e também idosos, que são o público que o presidente disse que tem que ser preservado. Então, é completamente paradoxal, completamente contrassensual essa lógica de achar que é o placar da vida. Não é. Primeiro, porque isso também desrespeita de forma muito incisiva a família dessas mais de 36 mil pessoas, contabilizando aí no dia 7 de junho, que saíram
principalmente, colocando o outro lado da coisa, que eu acho que a gente tem que levar em conta, é gravíssimo pensar que existem outras tantas mortes que não estão sendo contabilizadas. Então, se colocam no lugar, o ouvinte, o leitor agora, de uma família que perdeu um familiar e percebe a Secretaria de Comunicação do governo brasileiro dizendo: veja que bom, o placar da vida, é um desrespeito. Se fossem 100 vítimas, seria um desrespeito. Mas essa ideia, ela completamente descredencia que nós temos uma epidemia, uma pandemia, que é massivo, que o vírus está atingindo muita gente, que nós não estamos mapeando, né? Nesse final de semana mesmo, o ex-secretário do Ministério da Saúde, o Wanderson, estimou em até 4 milhões o contágio de pessoas no Brasil. Então, se a gente quiser contabilizar isso não só tem perna curta, né, como tem vida curta, porque nós não podemos ficar mais 2 meses contabilizando as vidas, enquanto o número de famílias que perderam um familiar, ou que perderam um posto de trabalho, ou que perderam a segurança de consumir, vão estar contabilizando os danos, né? Eu acho muito, muito grave essa estratégia, que eu nem considero uma estratégia, é uma retórica completamente vazia. Perfeito. Tércio, tu mencionaste um ponto bem importante, que acho que a questão da imagem do Brasil mundo afora está sendo soterrada. Até mesmo veículos mais conservadores e que haviam, de certa forma, endossado a eleição de Bolsonaro, fizeram uma espécie de ruptura nesse momento que a gente tem vivido. Qual é a tua leitura sobre a cobertura internacional do que acontece no Brasil no momento? Eu acho que isso vai ficar mais grave. À medida que a gente passar o tempo, os Estados Unidos têm um processo de desaceleração, tanto do contágio quanto do número de mortes diárias, e o Brasil passa a ter mais evidência, passa a ser um evento catártico acompanhar o que está acontecendo no Brasil. Cobro essa postura estadista do presidente no sentido de ser assertivo, de mostrar que existe uma política, que existe uma estratégia, se é que ela existe, se é que existe um planejamento, porque, como eu te falei, a imprensa mundial, ela não reflete só o seu interesse. Eu não vou ignorar que, claro, que os jornais têm suas convicções, suas ideias, mas é a imagem do Brasil, é a imagem do Brasil como parceiro comercial, é a imagem do Brasil como reduto ambiental do mundo, né? A gente tem um bioma muito importante para a América Latina, para o mundo, como um país altamente populoso e que é um mercado que pode ser explorado por vários segmentos, por várias óticas. Então, quando os jornais, mesmo os conservadores, como tu citaste, passam a atacar o Brasil e a política do Jair Bolsonaro, e o Donald Trump, que é, em tese, e eu vou colocar bem entre aspas essa em tese, um aliado de Jair Bolsonaro, e considera catastrófico o resultado da política de combate à Covid no Brasil. Bom, eu desafio quem está nos ouvindo, ou quem leu o Correio, a pensar do outro lado, né? Se as pessoas teriam coragem agora ou há um mês atrás, mesmo que tivessem recursos, de ir a Nova York, ou que se as pessoas tivessem recursos de ir a Wuhan, na China. Então, isso tudo é o que está sendo passado para lá. Então, também pensar que não se trata só de uma briga política. A gente deixa de ter potencial de atrair um investimento, de convencer daqui a pouco empreendimentos a não deixarem de investir, né, a colocarem o seu recurso na alocação de um potencial crescimento econômico em 2021, que o governo está esperando, né, e também de fazer com que os empresários e os empreendedores individuais, os autônomos, tenham a confiança de achar que o país vai para algum lugar, porque secretarias de Estado brigando com o Ministério da Saúde, aí o governo brigando com a imprensa, e enquanto isso, como eu coloquei, tem muitas pessoas perdendo a vida, e principalmente tem muitas pessoas a mínima certeza sobre o que vai acontecer. A gente vê todos os dias as notícias de demissão, e aí o presidente sempre fala, isso é culpa dos governadores. Não, nós somos uma unidade federativa, existe um governo federal, e se os governadores tomaram essa medida, foi justamente no afã de tentar prevenir uma catástrofe. Erraram
não há dúvidas, houve muito erro por parte dos governadores e por parte de vários prefeitos na política de contingenciamento da Covid. Acontece que não veio nenhuma política oficial por parte do Ministério da Saúde ou por parte do governo federal antes, por própria convenção negativa do presidente Jair Bolsonaro. Então, quando a gente olha para fora, é muito difícil, nem precisa ir muito longe, Europa, Estados Unidos. Basta olhar para o Uruguai e para a Argentina, que com menos recursos do Brasil, que não tem um sistema complexo como o SUS, conseguiram contingenciar muito mais fortemente a Covid. E é isso. Se eu fosse um empresário hoje, eu estaria olhando com muito mais carinho um investimento no Uruguai e na Argentina, a despeito de todos os marcos regulatórios complicados dos dois países, do que aqui, onde o resultado pode nem vir em 2021, pode começar a alavancar a economia efetivamente para uma recuperação, perder os 6% ou 7% de queda do PIB lá por 2022, 2023. Sem dúvida, Tércio. Nessa questão, acho importante mencionar que tanto aqui quanto na Argentina, o presidente Alberto Fernandes por lá foi eleito com uma margem muito pequena em relação ao Macri, mas mesmo assim ele conseguiu, de certa forma, unificar o país, mostrando liderança nesse momento de pandemia. É o que justamente falta para o nosso presidente. Mas nesse cenário de falta de transparência que a gente veio discutindo, hoje a Folha, o UOL, Estadão, Extra, o Globo e o G1 formaram uma parceria para dar transparência a dados de Covid-19. Essa união jornalística é uma saída para as atuais demandas do campo no momento em que veículos de comunicação são sistematicamente atacados aqui no nosso país? Eu acho que sim, eu exalto bastante a iniciativa, e eu exalto bastante a iniciativa de qualquer veículo independente, alternativo, oficial, convencional, tradicional ou não, de tentar fazer esse mapeamento. Mas eu reforço que isso é uma aresta, né? Os veículos fazerem isso não exime a responsabilidade do governo de continuar tentando oferecer mais detalhes, mais transparência, mais dados. E, de novo, isso também é bom que se pense que toda vez que a redação do UOL, da Folha, de veículos nacionais desloca um jornalista para fazer essa apuração, esse cálculo, essa margem, essa dosagem estatística, ele não está fazendo outra coisa. Ele não está fazendo reportagens sobre, por exemplo, o que vários apoiadores do presidente cobram, que é as fraudes nos respiradores. Quando as redações têm menos gente para produzir, ela vai privilegiar essa abordagem sobre a vida, porque isso está nos impactando todos os dias. Nós queremos saber, em Porto Alegre, em São Paulo, em Caxias, no Rio de Janeiro, em Santa Maria, quantos casos tem, quando nós podemos sair de casa, quem está sendo infectado e quem está morrendo. Esse dado é muito importante. Não é importante só, a imprensa quer vender isso. Não. É importante porque isso vai influenciar de forma determinante como será a nossa vida, não na próxima semana, nos próximos meses. Então, os veículos, eu acho que os veículos brasileiros sempre podem, o caso dos Panama Papers foi pródigo em mostrar que o jornalismo, diante da fragilidade de recursos no mundo, precisa se unir mais. Toda união, principalmente quando é uma união para enfrentar rompimentos democráticos, eu acho que é muito importante. Agora, também acho que a gente não pode ir no outro lado da coisa, que enquanto isso estiver feito pelas secretarias, por jornalistas independentes, por lógicas de economistas, infectologistas, epidemiologistas, isso é ótimo, mas isso não deve fazer com que esses profissionais deixem de pressionar o governo por diferentes formas, por processos judiciais, por pedidos de acesso à informação, por pressão nas redes sociais, da maneira que for possível fazer para que o governo não abandone, porque, de novo, uma vez que o governo passar a entender que ele pode controlar isso abre uma brecha muito perigosa para que daqui a pouco nós não estejamos mais divulgando os dados. Isso, para mim, é um risco muito grande, tá? As pessoas falam muito, os dados distorcidos. Isso, para mim, é uma porta aberta para que a gente não tenha divulgação de dados, porque isso já está muito rapidamente mudando. 5 da tarde, 7 da noite, 10 da noite, dados dessa forma, agora não tem mais dados dessa forma, aí era um sistema inovador, agora são planilhas, são imagens. Então, está avançando muito forte essa tentativa de intimidação. Acho que os jornalistas têm que se unir, todos os tipos de jornalistas.
Então, jornalistas de portais mais identificados liberais, jornalistas de portais alternativos, jornalistas independentes, jornais tradicionais, emissoras de rádio tradicionais, TVs, devem se unir, mas também não devem fazer a cobertura diária de pressão com relação à postura do Ministério da Saúde. Sem dúvida. E Tércio, para a gente finalizar, falando nessa questão de união, como tu avalias o papel da oposição também de órgãos como o TCE, TCU, a própria AGU e o STF nessa questão de combate à falta de transparência? Porque o que a gente viu até agora foram várias notas de repúdio contra essa mudança. Você acha que isso é suficiente ou que é preciso fazer algo mais para a retomada da certa transparência que existia até o momento? Eu acho que a maioria das instituições ainda não sabe como proceder. A gente tem uma democracia frágil do ponto de vista das instituições, e isso eu atribuo a todos os governos que chegaram até aqui. Eu acredito que, a despeito da liberdade e de todas as regras que foram criadas, a gente não trabalhou para que as instituições fossem suficientemente para que as instituições fossem vistas como instituições de Estado e não de governo. Então, eu acredito que, à medida que o tempo está passando e que está se avizinhando essa ameaça à opacidade das informações, eu penso que os órgãos estão tentando dar conta desse processo. Eu vejo muita gente criticar a questão das notas de repúdio, mas eu também não sei até que ponto o enfrentamento não é exatamente o que a turma da retórica espera. Então, eu acho que sim. Quando o Tribunal de Contas propõe lá a unificação dos dados a partir dos tribunais de contas, isso também é uma mostra de que é uma entidade forte, é uma instituição, né? É um pilar do nosso sistema democrático. O STF, o STJ e outras entidades, sindicatos, organizações não governamentais. Então, eu acho que todo mundo está tentando, a sua maneira, talvez não seja a melhor sempre, mas a sua maneira, tentar mostrar que existe uma resistência. Mas também tem que olhar com muito cuidado, porque o presidente tem se baseado muito nos últimos dias o seu processo numa retórica. E comprar essa retórica também é alimentar um pouco esse processo. Então, à medida do possível, eu penso que todas as instituições que envolvem as instituições da sociedade, organizações não governamentais, sindicatos, entidades, tribunais de justiça, entidades de classe como a OAB, devem continuar as suas ações, não ignorando o que o governo está fazendo, mas entendendo que o Brasil continuará a despeito de Jair Bolsonaro ou de qualquer outro presidente que esteja à frente da República, e que não há muito tempo para ficar gastando com essa discussão da nota de repúdio. Ela é importante, mas o que mais pode ser feito? O que mais? Eu acho que essa articulação do Tribunal de Contas, para mim, é muito expressivo. É o tipo de coisa que, o que mais? A imprensa se organizando em grupos, o Tribunal de Contas propondo, o Conselho dos Secretários de Saúde se articulando. Acho que isso é o que o Brasil precisa nesse momento, porque se a gente parar o que estamos fazendo para ficar comprando briga retórica entre governadores, presidente, prefeitos, porque fulano votou no fulano e votou em branco, eu acho que a gente pode pagar o preço de mais vidas. Então eu acho que agora é o momento de se articular em nome de salvar vidas, em nome de melhorar o sistema de saúde, em nome de tentar alavancar a economia para que não haja um colapso maior do que a gente já está vivendo agora, e tentar ter um sopro de sanidade para sair dessa situação, porque eu não consigo conceder que alguém ache que nós estamos vivendo um bom momento. Nem o mais convicto apoiador ou opositor do presidente pode pensar que esse é um momento que a gente tem como continuar mais 2-3 meses. Para mim, isso é absolutamente inviável. Então, a gente tem que pensar de forma mais pragmática. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halpe e o programa teve uma edição Aleph Alencar. Até a próxima. Tchau, tchau.